Bom, então hoje, continuando, o 11º capítulo do livro Renúncia, o capítulo que se chama Valiosa Experiência, só relembrando, né? Na semana passada a gente viu que a Margarida foi, então, numa sessão mediúnica, numa consulta com um médium, e antes de chegar propriamente o momento dela, o André Luiz e o Gúbio estavam acompanhando ali, e já acompanharam dois casos, um de um investigador de polícia e o outro daquela moça, né, que tinha traído o marido com o irmão e um ficou louco. Então os dois eram obsessores dela. E aí a gente iria entrar agora no item 4 aqui, que seria o terceiro caso que eles estão acompanhando, e depois propriamente o da Margarida. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha de longe nos endereçava olhar indagador e era preciso seguir adiante. Então, eles estavam ali ainda fazendo tudo isso, essas observações, sem despertar muito, né, a curiosidade ou a dúvida com relação ao Saldanha. Então, em qualquer momento que eles percebiam que o Saldanha olhava para eles já iam próximo para não despertar nenhum tipo de dúvida com relação à intenção deles ali. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada, de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta. Então, olha que interessante. Esse terceiro caso eram dois encarnados, um visivelmente alterado, né? Precisando do auxílio, e um desencarnado que o André Luiz achou que era mais um desses espíritos mais baixos, ali perturbados que ali estavam. Só que não era, porque ele viu esse espírito, se aproximou deles, se dirigiu a Gúbio e de maneira discreta falou: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Então, essa observação desse espírito deixa muito claro para a gente que espíritos mais elevados são capazes de identificar a posição de espíritos também no mesmo nível que eles. Diferente de espíritos mais baixos, por exemplo, eles estão com o Saldanha já faz um bom tempo. E o Saldanha não consegue identificar eles com a luz ou o que traço que possa denunciar eles como espíritos mais adiantados, mais evoluídos, ou querendo ali promover o bem e não o contrário, como é o caso do Saldanha. Mas esse espírito que estava ali disfarçado como eles, então muito provavelmente o Gúbio também já tinha percebido que ele era um espírito ali que, que tinha uma classificação mais elevada. O André Luiz ainda não tem, talvez, a mesma percepção, mas fica claro que mesmo eles ali escondidos, entre aspas, né, dessa maneira, ele identificou. E indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Então aqui também é só mais uma vez reforçando a questão da condição deste médium. É um médium que tem um poder mediúnico grande, mas moralmente ele ainda não é muito adiantado. Então ele não tem uma iluminação interior compatível, talvez, né, com a mediunidade dele. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação iniciante,
que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso é todas essas informações que o André Luiz nos traz nesse capítulo nos ajudam a entender a realidade espiritual de muitos médiuns encarnados aqui, para que a gente entenda que nem todos estão a serviço do bem. Depende ainda do grau de evolução daquele. E isso então mostra também que Deus dá o dom da mediunidade não exclusivamente para quem tem condições de lidar isso. Muitas vezes é essa a ferramenta que obriga talvez aquele espírito a, a se devotar a algum serviço em benefício de outros, mesmo que ele ainda use de maneira inadequada. Então, nós não temos como generalizar a razão da mediunidade para todos os médiums. Mas no caso aqui desse, em questão, fica claro que ele se liga com espíritos baixos também, que ele atrai com as suas vibrações, emanações, e esses espíritos obedecem às suas ordens. Então existe ali uma afinidade entre eles, daquilo, da maneira em que eles trabalham, então tanto o médium quanto os espíritos. E aqui ficou esse irmão, deixou bem claro, esses espíritos muitas vezes acabam fazendo coisas para o bem. Por quê? Porque às vezes convém ao médium. Ou muitas vezes ele acha que ele está a serviço do bem, só que com muita coisa ainda misturada de egoísmo, orgulho ou de tendências inferiores que ele carrega e que talvez ele nem tenha isso tão aclarado, né? Ele não enxerga tão bem, então por isso ele ainda trabalha tanto um pouco no bem quanto um pouco no mal. Ô Donato, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí, nós já estamos começando um pouquinho aqui. Obrigado, Marco. Ô, Sorrindo Marco, acrescentou: Oi, eu estava lembrando aqui do filme do Kardec. Você assistiu? assisti. Então, aquelas médiums que não fizeram nenhum preparo, né? Não tinham nenhuma Era o orientação. início de tudo, né? É, isso. Então, como são escolhidas essas médiums? Que pessoas que têm, têm essa, como fala? Essa disponibilidade interna, esse desejo Essa de ser. propriedade, né? Não, mas Então, assim, eu digo assim, não, mas eu digo quem gostaria de ser, que tem e tem essa, talvez essa facilidade, não tem tão desenvolvido quanto elas. Como elas são escolhidas? eu acredito que elas possam ser espíritos que já tenham bagagem nesse sentido de experiência, porque assim, a mediunidade, Adriana, ela não começou na época do espiritismo. Sim, Muito antes do espiritismo já existiram espíritos que tinham a capacidade de intercâmbio com o mundo invisível, mesmo não sabendo o que significava. Então, ou eram espíritos que já tinham um desenvolvimento nesse setor, ou eram espíritos que tinham às vezes compromisso, porque isso muito antes de encarnar, talvez já tinha sido preparado, ó. Eu tô disposta, talvez porque existia um compromisso com o mundo espiritual, falei assim, ah, não, eu quero trabalhar nisso. Eu acredito nesse projeto, eu quero realmente me dedicar a isso. Só que fica claro, Adriana, isso não lembro se no filme ficou bem claro, mas isso é uma verdade. Nem todas as médiums, ou nem todos esses médiums que trabalharam, tinham preparo moral para isso. Tanto é que tinha uma que depois queria que os direitos autorais sobre aquilo. Falou assim, não, vocês não conseguiriam o que vocês têm na mão se não fosse por mim. E isso aconteceu mesmo. Alguns médiums querendo a recompensa pessoal. E isso também, de certa forma, é uma provação. Também é um livre-arbítrio que eles tiveram que enfrentar. Alguns fizeram boas escolhas, outros não. E isso também vem as consequências depois, né? No mundo espiritual, depois do desencarne, esses médiums eles podem olhar para trás e falar: puxa vida, realmente
Por que que eu, mais uma vez, misturei o meu egoísmo, a minha vaidade, né? Se era algo em benefício do Cristo, né? Ou de toda a humanidade. Mas eu acho que a escolha é isso, compromisso e às vezes até dívidas, né? Que é a mesma coisa que a gente faz aqui quando a gente escolhe as nossas vidas, né? Bom, e aí seguindo, então esse médium, ele trabalha nesses ainda, né, de maneira não tão elevada. Sorrindo, acrescentou: nessa casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Então, também aqui fica bem claro que, mesmo este médium não sendo dos mais valorosos, a espiritualidade também acaba se utilizando daquele ambiente, ou da intenção, pelo menos, do que foi criado. Sim, ali a pessoa está disponível para ajudar os outros. Se ele não ajuda, existem espíritos que estão ali que podem, de alguma maneira, auxiliar. Então, a maior parte dos que vão ali não são propriamente socorridos pelo médium, mas sim pelo amparo espiritual que existe ali ao redor dele. E porque eu indagasse com respeito ao doente, explicou Gentil. Aqui só mais um detalhe. Eu acabei de falar, né, que os que vão ali acabam sendo auxiliados pela espiritualidade que está ali ao redor dele. Acabou de falar também que os espíritos que se ligam a ele são muitos espíritos inferiores. Mas também a gente não pode, quando ouve algo nesse sentido, achar que só existem espíritos inferiores ali. Porque a gente sabe que a espiritualidade superior está sempre cuidando de tudo. Muitas vezes permitindo que certas coisas aconteçam, porque esse é o meio que a gente encontra de aprender, de nos aperfeiçoar. Nós temos o livre-arbítrio, mas existe o amparo. Se existe a intenção do bem em qualquer parte, existe o amparo espiritual da espiritualidade mais elevada. Então é assim que acontece também o auxílio desses que vão ali. E aí, e porque eu indagasse com respeito ao doente, explicou o Gentil. Então aí o André Luiz perguntou com relação àquele que estava doente, que ele estava ali por ele. Este companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físico. Então, olha que interessante aqui também com relação a esse caso. Então, ele era alguém que cuidava de serviços públicos, né? Tinha um certo encargo e ele lidava de maneira sem a mínima delicadeza. Então, ele era grosso, ele provavelmente prejudicava, maltratava muitas pessoas e com isso ele conseguiu muita antipatia, muito ódio gratuito. Porque é exatamente aquela pessoa que você vê mal-humorada, ou que trata mal. Aquela pessoa, ela está fazendo isso, mas ela está gerando também os reflexos naqueles com quem ela interage. Então, muitas pessoas passaram a odiar esse ser. E aí, o que acontece? Naturalmente, esse ódio, essas emanações vibratórias desses com quem ele se relacionava começam a atacar o espírito desse ser, mesmo que não seja diretamente, né, da maneira material que a gente está acostumado a entender. E olha que curioso que ele fala aqui nesse caso. Há muitos anos, então, perseguições e ódios gratuitos vão bombardeando o espírito desse servidor público, com reflexos no sistema circulatório dele. Zona menos resistente do seu cosmos físico. Então, cada um de nós tem uma zona frágil. No caso dele, a zona menos resistente é o sistema circulatório. Então, esses ataques espirituais,
eles acabam interferindo no sistema circulatório dele, aumentando a pressão, fazendo uma série de coisas que são relacionadas ao aparelho circulatório. Em outra pessoa, ou em outro alvo, pode ser no sistema neurológico, pode ser no sistema gástrico. Então, cada um tem um órgão-alvo de fragilidade, e então também não existe regra. Ah, esse tipo de vibração vai causar isso em determinado espírito. Não necessariamente. No caso dele, ele tem uma zona frágil. Lutando, desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Então, o que ele queria? Corrigir funcionários relapsos, só que ao invés de corrigir com amor, ele corrigia com imposição, com abuso. E isso, então, gerou todo esse quadro que agora se volta contra ele. Então, é a lei da ação e reação. É a lei do o que a gente plantar é o que a gente vai colher. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço. Então, além do sistema circulatório, no caso dele, também o fígado e o baço também eram alvos dessas vibrações, dessas perseguições, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. Então aqui a gente está vendo, inclusive, até que ponto chega a influência do mundo espiritual numa encarnação. Então olhem como a gente é vulnerável, ou realmente como a gente sofre as consequências daquilo que a gente faz, tanto no bem quanto no mal. Então ele gerou muita antipatia, muito ódio. Esses espíritos encarnados ou desencarnados vibram através do pensamento e dos sentimentos muita coisa ruim na direção dele, o organismo dele absorve, e além disso, esses espíritos estão conseguindo organizar no mundo material, no mundo dos encarnados, que ele vá para uma cirurgia. Então, eles estão induzindo os médicos a levarem ele para uma mesa cirúrgica, e na mesa cirúrgica eles vão fazer com que ele desencarne através de ataques vibratórios. Então, até que ponto realmente existe a influenciação dos espíritos na nossa vida, no nosso corpo, dependendo das nossas atitudes e da nossa invigilância. O plano foi admiravelmente bem delineado. Olha isso. O espírito que está tentando ajudar ali fala assim: é impressionante, é admiravelmente bem delineado. Quer dizer, existe um projeto, uma programação inteligente por parte dos espíritos que querem prejudicar. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar. Então, olhem que interessante também esse detalhe. Ele poderia somente ter más intenções. No fundo, ele não ter nenhuma intenção no bem. E aí, muitas vezes, não existe a intercessão por parte do mundo espiritual, porque não vai ser útil. Mas eles aqui vêm, olha aqui, ó, entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade. Então, no fundo, ele é severo, ele é radical demais, ele é talvez violento, mas no fundo a intenção é trazer um benefício verdadeiro. É que ele se usa de meios que não são o amor. Então, através dessa intenção, no fundo, de corrigir verdadeiramente, ele tem um amparo espiritual, que é justamente esse irmão que está ali para isso. Recebi instruções
no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Então ele estava ali para provavelmente evitar que ele vá para uma mesa cirúrgica. Então talvez se ele conseguir fazer com que o médium proponha um tratamento fugindo da intervenção cirúrgica, ele possa escapar dessa ação dos obsessores dele. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço. Mas o olhar de Gúbio se fizera imperativo. Então, o André Luiz comentando, né? Com essa história, ele queria entender, avaliar melhor o doente para entender até que ponto essas emanações mentais chegaram a interferir no organismo daquele senhor. Mas Gúbio mostrou que não era o momento. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos serviços espirituais do professor operante. Então, olha assim, agora chegou o momento da Margarida ser atendida. E então agora eles voltaram junto com o Saldanha e o Saldanha está falando como ele vai intervir. Ele está solicitando a neutralidade do amparo espiritual do médium, quer dizer, ele só está pedindo que eles não tentem resolver o assunto dela. E é a mesma coisa praticamente do que o Gúbio pediu para o Gregório, né? Eu só peço para que você não faça nada para prejudicar, deixa a gente trabalhar um pouco. E é mais ou menos isso que o Saldanha pediu também para o grupo espiritual ali que envolvia o médium. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Então, também nesse trecho, deixa claro que o médium não é de todo mal. Ele é um médium ainda imperfeito, né, impuro, que usa, às vezes, algumas coisas com ignorância ou para o seu próprio bem, proveito, mas o médium poderia ser sensibilizado. Então, eles não querem que o médium se apiede da Margarida. Então, eles vão tentar evitar isso, deixar com que ele não se envolva tanto, aí deixando que os espíritos façam o restante. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Então Saldanha explicou como ele iria trabalhar e aí chamou um desses espíritos mais atrasados que serviam ao médium, que tinha o aspecto de um anão, de um semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Eles estão subornando o espírito que ajudaria, que poderia estar ali de alguma maneira, trabalhar em benefício ou não da Margarida. Mas como é um espírito que ele tem uma certa corrupção, então o Saldanha falou para ele assim, ó, eu quero que vocês não deixem o médium se aprofundar na história da Margarida e eu prometo para você e para outros auxiliares uma remuneração em uma colônia não muito distante. Então eles poderiam ganhar um passeio, sei lá, uma estação ali de entretenimento, que alguma coisa que interesse a eles, que o Saldanha tinha o poder de oferecer.
e descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes onde conhecêramos Gregório. Então, o Saldanha, o grupo do Gregório, tem poder no mundo sombrio. E quem tem interesse de prazeres sombrios, então ali se vende também. Então foi exatamente isso que o Saldanha fez. Propôs a esse espírito: você faça isso e eu te prometo, descrevendo, né, detalhes daquilo que ele poderia ganhar com aquilo, lucrar com aquilo. O serviçal manifestou indisfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Então, agora o médium tratando com o Gabriel, o marido da Margarida, o custo daquela consulta. E ele cobrou bem. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio, tão comum como qualquer outro. E isso daqui é realmente a explicação que fica bem clara, né? Eles estão vendendo, tratando de negócios. Tanto o médium com o marido da Margarida, quanto o Saldanha com o espírito que está ali para ajudar. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam do seu esforço, era também facilmente controlado por eles. Então, um, um médium ou um espírito que não tenha a intenção verdadeira de aprender e trabalhar no bem, facilmente pode ser influenciado por espíritos que são mal intencionados. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Olha que legal. Eu acho bonito cada detalhe do que a gente vê nesses livros, né? Eles não estão falando que eles são entidades perversas, sujas, muito malvadas. Repleto de entidades em fase primária de evolução. São espíritos imperfeitos, são espíritos que podem fazer o mal. Mas por quê? Porque ainda são primitivos, estão em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto os trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos, em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. E isso realmente, essa história é uma lição muito grande para nós. Porque nós estamos vendo uma pessoa buscando auxílio num ambiente onde se faz uma comunicação com o mundo espiritual. E pode ser bem atendida, mas por interesses até dos espíritos obsessores, eles podem manipular esse atendimento se não for numa casa bem protegida, numa casa bem estruturada, bem amparada pela espiritualidade maior. Então aqui ficou claro. O Saldanha falou: não, está tudo organizado já. Os espíritos vão fazer o que a gente quer. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Então aqui é outro detalhe que a gente vai ter que ir trazendo, né, esclarecendo esses detalhes. Porque pode ser que a gente pense assim: ah, então esse cara não tem mediunidade nenhuma. Se o Gabriel e a Margarida procuraram aquele ambiente e não foram ajudados, é porque esse médium é falso.
porque esse médium não tem mediunidade. Não, não é verdade isso. Ele tem mediunidade, já foi falado aqui várias vezes nesse capítulo, ele tem uma mediunidade intensa, inclusive. E agora o André Luiz está descrevendo. Depois que eles combinaram o valor, aí o médium se pôs em concentração. E ele começou a entrar numa fase de transe, e o André Luiz está vendo emanar dele, né, o ectoplasma, as energias fluídicas que o médium, que nós comuns, né, encarnados não vemos, mas alguns veem, mas a emanar dos poros, da boca, das narinas, do ouvido, do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos. Então, olhem isso, os espíritos inferiores ali absorviam aquelas emanações como se aquilo fosse bom para eles, um alimento para eles. Sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela. Quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas? Então, olha isso, o André Luiz está descrevendo. Os espíritos ali se alimentam daquela emanação fluídica do médium. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Esta força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas. Mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. Olhem que interessante essas informações. Esses fluidos que o André Luiz está descrevendo não é uma condição exclusiva desse médium, é de todos nós. Todos nós emanamos esse fluido, só que entendem e utilizam aqueles que treinam através de meditação, de desenvolvimento. É o Espíritos Subtilíssimos de Newton. Então, quando Newton descreve algo que ele chamou de espíritos subtilíssimos, ou o fluido magnético, descrito por Mesmer, ou a emanação ódica de Reichenbach. Então, alguns, né, dos intelectuais cientistas aqui da humanidade já entendiam que existia isso, descreveram cada um da sua maneira. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Então, isso nada mais é o que no Livro dos Espíritos é descrito, e em outros livros da codificação, né? No livro A Gênese também fala desses fluidos. É o fluido cósmico universal, o qual todos nós estamos mergulhados e adquirimos, emanamos algo ainda mal entendido pela humanidade, mas nada mais é do que isso. Cada ser... Oi? E qual que é a finalidade desse fluido? Esse fluido, Adriana, ele é o elemento vital, o elemento, a energia que move o mundo já entre a parte espiritual, que é imaterial, e nós, os espíritos encarnados, que é a parte mais densa. Então, esse fluido, ele é algo... quer ver? Para a gente entender também, esses elementos semimateriais que existem nesse intercâmbio, nesse mundo espiritual. Então, por que um espírito ele pode ser visto, mesmo sem ter o corpo? Porque existem elementos fluídicos menos densos que podem se condensar ou se dissipar, mas eles são os fluidos
que fazem o movimento de tudo que existe aqui no mundo, encarnado e desencarnado, dependendo da densidade. Inclusive, diz que cada um de nós, Adriana, tem uma quantidade desse fluido que determina o nosso tempo encarnado. Então, quando esse fluido, quando a gente desencarna, é porque esse fluido universal, ele cessa e aí a gente volta para o mundo espiritual. Então, a nossa encarnação depende desse fluido universal. Vai muito além, Adriana, do que eu sou capaz de explicar para vocês. Eu acho que vale a pena um dia, talvez, a gente buscar e se aprofundar nos estudos disso daí. Existem livros, por exemplo, tem um senhor que ele é um médium e também um estudioso em Campinas, chama, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele escreveu um livro sobre o ectoplasma. Existem pessoas que falam que os na época, né, das pirâmides eram os que dominavam esses elementos que conseguiam fazer movimentar as coisas muito pesadas para a construção das pirâmides, por exemplo. É uma hipótese. O Paulo César Fructuoso, que é um médico e que entende muito de ectoplasma e de tudo isso, ele explica sobre isso. Mas eu não vou conseguir explicar tudo que a gente aqui pode entender. Depois é bom a gente ir atrás, talvez, e aprofundar nesse assunto. Certo? Mas eu fiquei pensando que esse fluido pode carregar uma energia positiva ou negativa, é isso? Sim, esse fluido eu acho que é o veículo de movimentação das coisas. E ele, aí a energia, se é positiva ou negativa, eu não sei se ele tem essa polaridade ou se ela é simplesmente um elemento físico. Não sei. Agora o que a Entende? gente está vendo aqui é que esses espíritos eles se alimentam disso. Você viu, esses desencarnados, eles vão ali e se aproveitam desse momento em que o médium emana isso para poder se alimentar desse elemento. Depois eu vou buscar algumas fontes desses livros da codificação, principalmente, para depois a gente ir atrás e entender melhor do que se trata tudo isso. E ele segue aqui explicando um pouco. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Olha isso, a gente nasce e renasce. Então isso daí é uma força que está muito além, né, de uma simples coisa. Ele é o alvo, talvez, da nossa jornada evolutiva aqui na Terra. A gente saber trabalhar, transformar, sublimar, como falou, divinizar esse elemento que a princípio ele talvez seja inerte. Nós é que devemos usá-lo ele no caminho adequado, né? Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Então esse médium ele tem uma capacidade muito grande de manipular esses elementos, mas ainda sem o devido preparo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista, pode ouvir-lhes
os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos, e eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Então, aqui falando mais uma vez, o que também a gente já viu várias vezes. O fato da gente quando a gente desencarna, a gente se vê livre do corpo, não significa que a gente virou santo, que a gente evoluiu, passou a ser de luz. Então, do lado de lá, continuam ainda se nutrindo ou dissipando as energias que ainda é capaz de dissipar. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Por quê? Se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então, mostrando a responsabilidade de uma comunicação mediúnica, porque ela pode servir tanto para coisas do alto, né, do bem, quanto para as coisas do mal. E como ele falou, e nas questões do mal, parece que ela é epidêmica. Basta mostrar uma força que todos aqueles que são mal intencionados vão atrás dessa força para poder se utilizar dela para o bem próprio. Nesse ínterim, reparamos que o médium desligado do corpo físico se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Então, o médium, nessa concentração, se desdobrou em espírito e tem contato com o mundo espiritual. E começa a ouvir o que os espíritos têm a dizer para ele, para que ele possa trazer de volta para quem está sendo consultado. Só que ele vai conversar justamente com aquele anão que o Saldanha comprou para fazer o que ele queria. E aí o que esse espírito faz? Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado. E diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples. Bastar-lhe-á o socorro médico. Então o médium se desdobrou, foi ao mundo espiritual, ouviu, né, a recomendação, a opinião do espírito e trouxe de volta. E o que ele falou? Não, não é nada. O caso dela não é nada espiritual. É médico mesmo. Fala para ela voltar ao socorro médico, que é onde ela vai encontrar a solução. E aí o próprio médium pergunta: não é uma obsidiada vulgar? Inquiriu o médium algo hesitante. Não, não, isso não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Olhem que o médium está tentando ajudar de alguma maneira, tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversões. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Então, olha que interessante, aqui fica claro. Porque esse médium foi no mundo espiritual, ouviu a recomendação de um espírito, e o espírito trouxe algo que para ele é a verdade. Mas por quê? Ele foi enganado, porque ele confiou só na sua observação. Ele não foi atrás de influência de mentores espirituais mais elevados, ele talvez não cultiva orações e buscas mais elevadas, e por isso ele foi também enganado.
Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Quer dizer, olha o que o André Luiz está perguntando. Mas não é uma comunicação mediúnica verdadeira? Sim, confirmou em tom grave, à frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão corporificados na crosta da terra vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Eu não sei se vocês conhecem a história de quando o Chico foi começar a trabalhar a mediunidade dele. Quando Emmanuel se aproximou dele, e quando o Emmanuel começa a conversar com ele, e aí ele pergunta o que ele precisa então para trabalhar em toda a tarefa que estava designada para o Chico, né? Emmanuel fala assim: você precisa, Chico, de disciplina. Ele falou: o que mais? Disciplina. E que mais? Disciplina. Então Emmanuel falou 3 vezes, a deixar bem claro: uma mediunidade sem disciplina, sem limites, sem amparo, sem elevação. Olha a comparação que ele fez. É tão rebelde quanto um rio que corre a esmo. Então a água, ela tem a força da água. Ela rola, passa por cima de tudo. Então um médium sem disciplina, ele vai trazer do mundo espiritual tudo, sem filtro. Das coisas mais elevadas às coisas menos elevadas. Então, como nós temos que tomar cuidado no desenvolvimento da nossa mediunidade, se cada um de nós formos fazer esse desenvolvimento, ou no trabalho, ou na busca de um auxílio a uma casa, a um ambiente de mediunidade, dependendo de com quem nós estamos lidando, nós podemos muitas vezes estar envolvido numa situação como essa. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e da fé renovadora através de padrões morais nobilitantes constitua a nota fundamental das nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Então, mesmo que nós, ainda imperfeitos, estejamos nos colocando nesse desenvolvimento mediúnico, mas mesmo imperfeito, se nós tivermos essas características, né, como ele fala, o clima da prece constante, uma renúncia, eu tenho que abrir mão de coisas pessoais em benefício daquilo. O espírito de serviço, eu quero servir, eu quero ajudar. E uma fé renovadora, através de padrões morais nobres, aí sim eu posso estar em serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que se reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Então, ele não tem renúncia. Ele não quer servir para ajudar, ele quer uma recompensa, ele quer receber por isso. Então, aqui já está o princípio de um problema. Além de outras questões morais, né? E íntimas dele. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Então ele é um cooperador valioso, tanto é que a gente vê particularidades de boas intenções, ele se interessou um pouco por ela, mas ele foi facilmente manipulado pelos espíritos ali interesseiros, né?
Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora, que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que somos todos dotados e mobilizá-la. Então não basta eu saber manipular esse fluido. Eu preciso ter essas características mais bem intencionadas para poder realmente trabalhar no caminho certo. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Então é por isso que muito se fala, né, que o Espiritismo ele nos abre portas de esclarecimento muito grande. Mas aqueles que começarem a ir para esse lado, se distanciando de Jesus, da fonte principal moral de Jesus, vai se perder no caminho. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz, e extremamente impressionado guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que o novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Então, imaginem para ela que já tinha tentado a medicina e não tinha encontrado solução. Para ela é a luz ali no fim do túnel. E ela vai e o médium dá esse banho de água fria. Não, aqui não é onde você vai encontrar a solução. E mandou ela de volta para a medicina. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa. Combinou ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme: Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio um triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente. Então, assim se concluiu essa cena dessa consulta mediúnica, né? Ela foi desestimulada a procurar uma solução espiritual que o próprio espírito que acompanhava o primeiro médico ali, né, estava tentando conduzir, ele conseguiu conduzir, mas as forças contrárias também conseguiram o seu êxito. E aí o Saldanha, inclusive, falou: vamos lá, agora vou pagar para vocês o que eu prometi. Felizes, né? Porque estavam conseguindo aquilo que eles tinham a intenção. E assim terminamos esse capítulo, né? Que é o capítulo que se chama Valiosa Experiência. Então, tudo isso é uma valiosa experiência que o André Luiz passou, de aprendizado, das possibilidades de articulação do mundo espiritual, né? Tanto do lado do bem, quanto, muitas vezes, uma permissão que os espíritos mais elevados
fazem uma concessão para que os espíritos mal intencionados trabalhem. Por quê? Porque ainda as pessoas, os elementos envolvidos nessa trama, ainda não buscaram fazer o movimento que precisam, né? De todos aqueles valores que a gente estava falando. A oração, a fé, a busca, a abnegação, a renúncia, o serviço verdadeiro, desinteressado. Então, fugir dos elementos principais do egoísmo e do orgulho e buscar o que é a salvação que Jesus sempre nos exemplificou, né? Que, que é o caminho contrário à caridade, à benevolência, à indulgência, ao perdão. Então, porque estes ainda não fizeram esse movimento, ainda estão sujeitos às influências prejudiciais, né? Aliás, também a gente sabe, né? Os próprios atos que a Margarida fez no passado também são as consequências que ela está colhendo ainda nessa busca, mas ainda aprendendo a lidar com isso, ou ainda não buscando da maneira ainda resolutiva, né? Ela ainda não conseguiu fazer o movimento certo para poder se livrar, para poder vibrar um tom acima, se afastar dessa influência e começar um caminho de renovação verdadeira, né? De ascensão e de aprendizado. Então, aqui nós terminamos esse capítulo 11, aí na semana que vem nós vamos para o capítulo 12, que se chama Missão de Amor. E aí eu queria saber de vocês se ficou, Adriana, não sei se ficou tudo mais ou menos, né, esclarecido com relação da maneira que, até onde eu entendo, mas a gente pode ir atrás, né, de esclarecimento maior com relação a essa questão dos fluidos. Você no começo tinha falado, né, outra questão ali, eu não sei se ficou também mais ou menos esclarecido, ou se mais alguém tem alguma coisa aí a falar ou perguntar. Acho que ficou claro, Marco. É sobre o vigiar também, né? Vigiar principalmente, né, Léo? Ficou claro. Você ia falar alguma coisa, Adriana? Não, eu ia falar que ficou claro. Agora, com relação à intervenção desse médico, a Margarida, provavelmente, pelo que eu entendi, foi a falta de oração, de disciplina da parte dela também, que fez com que ela procurasse um médium que não conseguiu ajudá-la. Eu acho que não só isso. Ela poderia ter ido no mesmo médium. Mas se ela tivesse um movimento de amparo espiritual maior, por uma ligação maior, talvez nesse ambiente, até mesmo nesse ambiente, existisse uma intervenção maior do plano superior. Não, eu falei, expressei mal. Poderia ser o mesmo médico, eu entendi que ele estava a serviço tanto das forças do bem quanto do mal. Só que ela não teve esse amparo nas forças do bem por conta das próprias condutas dela. Sim, ela ainda não tem o crescimento para isso, ela ainda não tem, talvez, até o merecimento para isso. Né? Você viu que o outro que estava ali, apesar de tudo aquilo que aquele servidor público fazia de ruim para os outros, ele via no fundo alguma coisa de bom e por isso ele estava ali intercedendo. E, Adriana, mas a gente também não pode esquecer que o Gúbio e o André Luiz estão ali por ela. E estão fazendo o que tem que ser feito, mas dentro dos limites que é possível também eles articularem. A gente vai acompanhar, né, o desenrolar dessa história, a Margarida ainda vai ser, de alguma maneira, auxiliada. É que nem sempre é imediatamente como a gente quer ou espera. O Búbio, ele está respeitando os limites da situação. Inclusive, Saldanha acha que está conseguindo fazer tudo, mas mais para frente a gente vai ver o desenrolar de toda essa história aí. Ao tudo indica, o Gúbio ele está até agora prestando atenção para ver onde ele vai poder mexer sem ferir o compromisso com o que ele fez antes de ir lá. Gregório. Então ele tá tentando ver onde ele vai conseguir uma falha para poder agir. Sim. Né? Eu não sei nem se ele está só prestando atenção. Eu acho que ele já está agindo da maneira que é possível. Porque eu acho que ele já conhece a situação. Mas ainda
ele conduz de maneira muito mais serena, suave, é sutil, né, a ação. Está constantemente ali envolvendo. Então nós vamos ver, mas nós vamos ver na sequência. Observando e agindo da maneira que é possível, né? Certo? Ádila, Donato, Perfeito. Gandolf. Tudo ok, Marco. Maravilha, Tudo então. ok. Então é isso. Agradecemos, então, mais uma vez a oportunidade, né, da gente estar junto aqui. Mais uma vez fica o convite para quem é de São Carlos, que é mais fácil, mas amanhã lá no João Estela nós vamos assistir o filme Allan Kardec e também o convite do Conesc, né, que vai ser dia 16 de maio. Certo? Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa semana para Abraço. todos.